Aqui é o Alex Machado E a Maria Clara, e esse é o podcast MVL. Aqui ajudamos você a aumentar o seu número de faturamento com base em tráfego pago, marketing e vendas. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre do botão à estratégia, a era do tráfego de resultados. a gente gosta muito de falar que o mundo mudou bem na nossa vez, né? E a gente fica indignado com isso, né, Alex? Verdade. E esses dias eu comentei isso com uma cliente minha, ela é médica, e ela, poxa, eu só queria meu consultóriozinho e atendendo meus pacientezinhos. E eu falei, doutora, não vai dar mais pra ser assim, não. O mundo mudou bem na sua vez, né? É, o mundo mudou. E aí, né, eu estudei bastante, pensei, eu queria trazer um tema para a gente, uma análise. Eu tô vendo uma movimentação no mercado e eu decidi trazer esse tema aqui hoje, né? Primeiro, acho que mostrar um cenário. O marketing ele vem mudando muito. Acho que o Alex está nessa jornada mais tempo do que eu. Eu entrei já faz desde 2019. E aí eu tenho observado uma grande mudança. Isso está mudando de uma maneira, vamos dizer assim, muito rápida. E aí, eu acho que assim, Alex, para quem está investindo hoje em anúncios, talvez já escutou alguém falando sobre tráfego estratégico. Né? Então, quem já está anunciando, ou já viu no Instagram, ou já viu aqui no próprio YouTube, alguém falando sobre tráfego estratégico. O tráfego pago agora é estratégico e tá rolando, vamos dizer assim, esse murmurinho na internet. Se você ainda não faz anúncios online, ainda não começou a investir no tráfego pago, eu acho que é importante entender, porque provavelmente alguém vai vir falar isso para você, que o tráfego hoje o tráfego custa X reais. E aí também a mesma coisa, né? Essa semana Anunciar na internet é é caro. caro, é barato. Então, mesma coisa, esses últimos dias eu escutei algumas pessoas falando sobre isso, né? O problema do marketing digital é que ele tem muito murmurinho. E tem mesmo, né? Porque tem, como eu falei, a pessoa que não investiu, ela tá escutando já o murmurinho, a pessoa que investe já tá inserida, então também tá ali escutando. Então, hoje, na verdade, eu queria falar um pouco sobre isso, né? Sobre um tráfego pago, mas um tráfego pago de resultados. E tem um detalhe também, né, Clara? As empresas que começam a perceber que precisam anunciar na internet, como tem tanta informação e você está trazendo um burburinho, né? Ficam até inseguras em saber o que fazer. Então, houve tráfego orgânico, tráfego pago e agora tráfego estratégico. Afinal de contas, o que que eu Qual é o faço, né? tráfego que eu tenho que O fazer, que que meu eu tenho que Deus? fazer para poder aumentar aqui a quantidade de pessoas que circulam a minha empresa ou pedem o meu serviço ou produto? Eu acho que é legal esse momento da gente conversar aqui para quebrar alguns mitos, né, algumas falas e colocar no trilho certo. Então, se Sim, você hoje está investindo em tráfego ou pretende investir em tráfego, é o melhor momento. sim, com certeza. E aí, o que que eu queria fazer, na verdade? Queria situar todo mundo aqui na mesma linha de raciocínio. Primeiro, mostrar como funcionava, né, Alex? Aí eu vou falar desde a época que eu comecei no marketing, né? Talvez um pouquinho antes, mas na verdade, se eu for falar quando eu comecei no marketing, eu vou falar que eu era de quem entregava os folhetos, né? Mas vamos cortar essa parte da história. Mas como funcionava o tráfego? Vou considerar, tá, Alex, há uns 5 anos atrás, 2000 ali, 19, foi quando tava um boom ali de lançamentos. Eu entrei bem nessa, vamos dizer assim, nessa tsunami, sabe? Quando vem a tsunami, você mergulha. Eu lembro quando eu comecei, eu tinha um cliente que me pagava R$ 500 e em menos de um ano eu já tinha cinco especialistas embaixo do meu guarda-chuva. E, e como é que era, né? Como é que foi isso há 5 anos atrás? Você colocava dinheiro nos anúncios, eles se vendiam. E aí eu posso até falar um pouquinho antes disso, tá? Que eu ainda peguei, vamos dizer, quando estava começando essa mudança. Mas como funcionava? Então você colocava dinheiro nos anúncios e eles se vendiam. Um lead.
quando eu comecei a trabalhar, Alex, nicho de emagrecimento, a gente já conseguiu lead a R$ 1, 2, aí quando, né, conforme foi caminhando, R$ 3. Isso não é uma realidade hoje. Eu trabalho muito com nicho de estética, que as pessoas, nicho de estética é um custo por lead barato. E não, hoje, minimamente, uma clínica, posso considerar para você. Aí vou falar o mínimo, tá? O mínimo. R$ 7, R$ 8, 6 nossa, você levanta a sua mão para o céu. Então, antigamente, um custo por lead era muito barato. Realmente, o tráfego acabava se vendendo sozinho, então a pessoa clicava no anúncio, aparecia o anúncio na frente, ela realmente caía num checkout. Às vezes nem sei, né? Não vou nem. Caía numa página de venda, checkout e comprava. Era bem mais Bem fácil, basicão, né? bem mais fácil esse processo de vendas. Só que realmente as pessoas. Tá. E aí, contextualizar um outro ponto aqui. E aí, realmente, a profissão dos gestores de tráfego, eles começaram a se destacar muito, porque o que o dono da empresa começava a observar? Caraca, esse pessoal do tráfego, do tal do tráfego pago, tá colocando dinheiro no meu bolso. E era, na verdade, né, quem estava ali mexendo nos botões, e aí contextualizando, na verdade, quem é o gerenciador, quem é o gestor de tráfego pago? Ele é que gerencia os anúncios dentro dos ads. Então, o Google tem o Google Ads, o Facebook tem o Facebook Ads. O gestor de tráfego, ele opera essas plataformas para anunciar. Então, nessa época, começou muito esse boom do tráfego pago, começou muita gente fazendo, a gente chamava de eram os gestores apertadores de botões, aqui por trás, aqui nos bastidores do tráfego. Era muito, né, a galera que estava ali mexendo nos botões e tudo mais. E muitas vezes o conteúdo naquela época não precisava ser tão bom. Era um conteúdo, se você fizesse um conteúdo minimamente ok, ele também ia ser fácil de vender, muito menos concorrência, muito menos pessoas. Então é isso. Então, primeiro, situar aqui todo mundo na Até nível mesma. de conteúdo também, né, claro? Antes não precisava de um conteúdo tão bem elaborado. A régua de conteúdo também mudou, né? A qualidade da produção de conteúdo, o formato também, tudo mudou, né? Tudo mudou. E aí, por isso que eu prezo muito aqui, que se você já me acompanha lá no Instagram, se acompanha aqui o canal, hoje eu acredito não, eu vivencio que o tráfego pago de resultados, foi o que a gente começou a falar, ele é um tráfego que o quê? Ele anda com conteúdo, tráfego e vendas. Então, eu vivenciei essa transformação. Porque o que aconteceu, Alex? Então, coloquei todo mundo nesse cenário. E aí eu mesmo comecei a ficar, gente, por que meus clientes não estão dando resultado? Eu comecei a ter não tava, tinha alguns clientes que eu não conseguia resultado e eu quebrando a cabeça, pagando mentoria para entender melhor o que estava acontecendo. E, cara, o que está acontecendo? Mudou, o jogo mudou. O jogo realmente mudou. E teve essa transformação. E aí, o que aconteceu? Né? O que aconteceu? Então, hoje, o que eu comecei a observar? Então, o que mudou de lá para cá? Por que hoje eu acredito que o tráfego ele precisa estar acoplado a conteúdo, tráfego e vendas? O anúncio, na verdade, ele mudou. Na verdade, quer dizer, ele não é que ele tenha mudado, mas ele sempre teve um objetivo que é. Qual é o objetivo do anúncio, né? Quando aparece um conteúdo na sua frente patrocinado. Aquele conteúdo, aquele anúncio, ele tem o objetivo, na verdade, que você tome uma ação. E hoje, isso está muito mais. Eu preciso pensar muito bem nisso. Cara, qual é a ação que eu quero que meu usuário tome? Lembra que eu falei para vocês lá no começo? Antigamente, a ação era vender, então vendia. E não, hoje, isso, vamos dizer assim, mudou um pouquinho no sentido de. Eu quero que meu usuário hoje ele fale com a minha secretária. Eu quero que meu usuário ele vá para assista um vídeo. Então, essa foi uma das mudanças. O anúncio, na verdade, ele vem de uma próxima etapa. Então, ele parou de ser um anúncio que ele faz uma venda Que direta. fazia tudo, né? Era E um único fazia tudo, anúncio para exatamente. tudo. Agora você tem um anúncio que está vendendo uma etapa, né? Exatamente.
Acho que o Alex esclareceu aqui melhor. Ele é um anúncio que vende uma etapa. Antigamente o anúncio vendia tudo e hoje ele vende, na verdade, uma etapa. Então, por isso que eu preciso pensar muito bem por que que hoje as pessoas, não que antigamente não tivesse, por que que a gente vem de uma onde as pessoas, você tem que testar muito criativo. Por causa disso. Nem sempre vai ter um que você vai acertar, tem outro que você vai errar. E tem outro também, né? O público tá muito resistente, né? Se você reparar, pelo menos eu faço isso. Tô rolando aqui meu feed no Instagram. Se eu reparar qualquer sinal, movimento que o conteúdo é de anúncio, já passa Já direto. pula, Então, né? assim, tá E resistente. Tem que ter uma quebra de padrão pra você realmente parar e assistir, né? sim, Alex, hoje diminuiu o tempo o tempo de tela ali da pessoa em relação ao anúncio, né? O quanto tempo a pessoa fica ali no anúncio. Por isso que você com certeza já ouviu algum gestor de tráfego falando: os primeiros segundos do anúncio são muito importantes. Realmente, eles são muito importantes. Antigamente era 2 segundos, hoje é 1,7. Então você imagina, você tem que ser tão criativo ao ponto de. Cara, né, 1,7 eu sei que não é uma média, tá, gente? Mas 1,7, porque senão a pessoa vai rolar. Então, é isso, né? Então, por isso que hoje tem tudo muito bem elaborado, muito bem pensado. Tá, então essa foi a parte em relação aos anúncios. Agora vamos falar de vendas, né? E o que que aconteceu? Então, lembra que eu falei com vocês? A gente começou a observar que não estava se vendendo, os resultados não estavam vindo como antes. E aí, o que que acontece? Vem vendas. Então, venda chega para acoplar o tráfego. E eu digo que é mais ou menos assim, gente. Ó, o tráfego estava aqui, ó, sofrendo, não tá tendo resultado, o que está acontecendo? Vem vendas, check. O Uhum. conteúdo está aqui, né? Mas vem vendas e, calma aí, deixa eu te salvar. E o que que aconteceu? Vendas entra com o quê? Para ajudar realmente a vender. No sentido de, lembra que o Alex falou? Tá tudo mudando, o usuário é diferente, eu tenho que convencer. Hoje a gente está entrando naquela era da conexão, da conexão. E aí vendas vêm para quê? Para ajudar realmente ali a pessoa a entender o seu produto, a quebrar uma dúvida, a quebrar uma objeção. E muitas vezes num anúncio e até numa página de vendas, eu não estava conseguindo fazer. Então, quando veio vendas, uma pessoa para falar com o lead, pô, é muito melhor, né? Quebrando ali as objeções, falando da parte técnica do teu produto. E aí voltou-se dizer assim, né? Começaram novamente vamos dizer assim, as vendas a aparecer. E eu poderia dizer até que se profissionalizou o processo do digital. Então, o que era no mundo analógico, offline, que já havia, que já estava consolidado. Então, vamos pegar o nicho aqui de farmacêutico. Lá o representante farmacêutico ia lá no consultório, batia na porta, apresentava um novo produto, deixava uma amostra, ia para lá, depois fazia o follow-up. Algum exemplo bem assim, simplório. Cara, é um processo comercial. Quando você vai para o digital, aí você faz o anúncio. Agora eu vou fazer o anúncio para médicos aqui. E só faz o anúncio achando que ele vai se vender sozinho? Não, você tem que incorporar o processo comercial nele também. E aí vem o time comercial fazendo a recuperação de vendas para contatos que chegaram até o seu CRM, até o teu carrinho, não compraram, na reunião que não fizeram, e faz o follow-up, argumenta, identifica por que teve ou não teve a venda. Ou seja, o digital, nesse caso, lançou mão de uma prática que já é feita no presencial, no offline, e traz para dentro do digital também. E aí vem, inclusive, profissões como recuperadores de vendas, SDR, closer, né? Nomes O digital trouxe que é muitas o nome, profissões, o né? digital só botou o nome em Um nome inglês diferente. do cara que já estava no presencial, né? Então, o vendedor, quem faz o fechamento, virou closer. O vendedor que faz a pré-qualificação virou SDR. Então, assim, beleza, ok, tá tudo certo. Mas o digital trouxe, incorporou o processo comercial junto. E só isso que tá. Esse é o futuro. Quer dizer, esse é o presente. Se vai se perpetuar no futuro, talvez sim, talvez não. Mas já é o presente. É exatamente isso. Então,
E aí, Alex, isso ficou tão bem, vamos dizer assim, juntinho. O que acontece? Por que que hoje é importante todo mundo estar falando a mesma língua? Que isso é outra coisa que eu cobro muito aqui das empresas, né? Eu falei, gente, todo mundo tem que estar falando a mesma língua. Por quê? Olha que interessante, olha que bonitinho, né? Vamos lá, se todo mundo tá falando a mesma língua, qual é a mesma língua? Aí eu tenho que puxar a sardinha pro Alex, né? Cara, é vender. O grande objetivo de todo mundo dentro de uma empresa é a venda, porque senão não vai sustentar. Né? E tô pegando até falas do Alex, né? Ele fala, não, o vendedor é, a função mais importante, mas é verdade. Então, eu acho que hoje um grande desafio para você que é empreendedor, para você que é empresário, é fazer que o teu time, time inteiro, ele entenda que tá todo mundo ali para vender. O RH, o marketing, e assim vai. Todo mundo é um grande objetivo, é a venda. Tá. E aí, o que aconteceu? Lembra que eu falei lá para vocês que antigamente a função do gestor de tráfego pago começou a se destacar porque era uma profissão que estava colocando dinheiro dentro do bolso dos empresários. E aí, só que o que acontece? Quando começou esse boom do tráfego pago, realmente veio a geração Z, né? Começou muito a estudar. E aí, só que as coisas mudaram. Aí, quando eu falo do tráfego de resultados, que geralmente é o tráfego, que aí vocês vão começar a escutar, que é o tráfego estratégico, vem uma habilidade que os gestores precisam ter, que é o quê? Você precisa entender no negócio. Você precisa entender de vendas para você vender o teu produto e até mesmo para você fazer uma estratégia de tráfego. Entrou um cliente esses dias, Alex, e é um cliente que, assim, eles vendem para CB. Não, acho que nem B. É CD, tá? Classe C e D. E aí foi, né, estratégia de tráfego e tudo mais. Eu cheguei para eles e fui muito honesta. E falei assim, gente, cara, vocês só precisam estar em tudo que é rede. Vocês só precisam aparecer. Não precisa fazer funil de vendas. Cara, eles não estão tão preocupados em qualificação, em um lead mais qualificado. Cara, eles querem lead. Eles querem lead. É uma outra pegada. Eu falei, gente, vocês têm que estar no TikTok, vocês têm que estar no YouTube, vocês têm que estar viralizando com vídeos dentro do Instagram. E claro, o tráfego pago vai acoplar isso tudo. Mas sabe o que que é isso? É estratégia, é entender do negócio, é entender de vendas. E aí tá. E aí o que que aconteceu? Por isso que surgiu esse tráfego, está começando um murmurinho do tráfego pago estratégico. Por quê? Isso é uma deficiência da geração Z. Muitas vezes eles não entendem de negócios. E até não estou criticando não, tá, gente? Por favor. Mas é por tempo, como é que fala? É quilometragem mesmo, né? Quilometragem, até outros interesses, enfim. É legal esse ponto, né? Porque se você pega um gestor de tráfego de 20 anos para fazer o tráfego de uma empresa que, puta, o cara, sei lá, com complexidade ali na operação, a não ser que seja muito esforçado, ele não consegue, ele não tem lastro, é o que você está falando, não tem quilômetro rodado para imaginar todo o movimento, ele não consegue ver o todo. Talvez esse gestor sirva, talvez, para um negócio muito pequenininho ou para um negócio digital pequeno também. Mas se o negócio for complexo, tiver várias análises e ângulos para você avaliar, e eu concordo contigo, acho que não é impossível, né? Claro, óbvio, mas é um pouco mais limitante, sim. E realmente eu não tô criticando, tem ótimos gestores aí de 18, 20 anos que dão um banho aqui na minha geração old, né? É, mas eu tô falando isso, mas acaba sendo uma deficiência, tá tudo bem. Então hoje eu venho do corporativo de 10 anos. Então hoje eu venho da construção civil, eu venho da prestação de serviço, então isso me ajudou muito. Isso me ajudou a entender muitas coisas dentro de um processo. Entender que, pô, dentro do B2B a venda é menor, a venda tem uma jornada muito maior. Então, isso tudo faz muita diferença na hora de você definir uma estratégia de tráfego e uma estratégia de marketing. Então, eu queria muito contextualizar isso para vocês. Então, hoje, quando a gente está falando de um tráfego de resultado, um tráfego de faturamento para sua empresa realmente faturar,
é isso. Você não basta mais só subir os anúncios. Você realmente precisa ter pessoas ao seu lado estratégicas, que entendam do negócio, que entenda da venda, tá? Legal. E aí, diante disso, Clara, como é que é o cenário atual para poder talvez nortear a audiência e dizer, bom, a partir de agora eu consigo então estruturar certinho o meu passo a passo dentro de um tráfego estratégico? Sim, eu vou dar aqui 3 dicas, assim, que eu acho que é fundamental, tá? Para você definir o teu tráfego estratégico, são se você seguir esses 3 pontos, eu acredito que vai fazer toda a diferença aí no seu negócio. Mas antes, Alex, eu só queria botar mais um pontinho, que é a questão da constância, e realmente da questão do conteúdo. Por quê? Lembra que eu falei com vocês? Antigamente, às vezes você colocava ali um anúncio e ele se vendia. Talvez não precisava de uma estratégia do funil de vendas, né? Vocês já ouviram muito. Se você não viu algum podcast, provavelmente, se você quiser rolar aqui no YouTube, vocês vão ver outros temas que a gente vai falar muito de funil de vendas. Então, hoje, chega o conteúdo, um conteúdo mais estratégico. E aí, não só para o gestor de tráfego. O time de conteúdo também está precisando cada vez mais ser estratégico e trabalhar funil. Saber trabalhar funis. Que é o quê? Que aí, né, o Alex fala muito disso, que é você atrair a pessoa, depois você fazer a conexão e depois você fazer uma venda, tá? E aí nisso você consegue tanto fazer no conteúdo, entregando um conteúdo de topo de funil, né, um conteúdo mais abrangente, depois você dá o conteúdo de meio de funil e depois ali a venda. E aí entra, então, vamos lá, entra o conteúdo com toda essa estrutura e depois entra o tráfego para fazer. Eu chamo aqui dentro da Converge de fluxo de tráfego. Eu brinco assim, não, esse cliente, o fluxo de tráfego está funcionando. Então, se tiver alguém da minha equipe aí, eu falo muito isso para eles. Que é o quê? A pessoa entrou e aí ela foi reimpactada novamente. E ela continua sendo reimpactada, eu digo que isso é o quê? O fluxo de tráfego está funcionando. Aquela pessoa está sendo reimpactada novamente para quê? Para fazer a venda. Para a gente, né, no futuro vender para ela. Então, esse é um ponto. E o outro ponto, Alex, para fechar, é você ter a tua base de cliente. Então, essa é uma outra coisa que a gente pega muito aqui nas nossas conversas. E é você realmente ter a sua base, você gerar conteúdo a longo prazo, as empresas que não tiverem o conteúdo, não fizerem conteúdo, a gente acredita que elas não vão permanecer por muito tempo no mercado. E por quê? Porque mudou. Tem muitas pessoas, claro, eu preciso fazer conteúdo. Gente, precisar não precisa. Mas aí a gente entra naquela conversa, né, Alex, do jogo. Você quer jogar esse jogo? E nesses dois pontos que você está trazendo, um me lembra uma frase que você mesmo diz, né? É conteúdo ruim. Como é que é? Tráfego não vende conteúdo ruim. Você tem uma frase que é muito boa que fala isso. É, Conteúdo ruim, tráfego não tráfego faz mil, bom não não faz vende, não vende conteúdo ruim. ruim. É mais ou menos isso. Foi Então, uma frase que eu escutei essa é, de um. tráfego bom não vende conteúdo ou produto ruim. Então, o que a Clara está trazendo é focar é, no conteúdo, né? No dever de casa. E, e o outro ponto de gerar conteúdo é gerar valor. Eu acho assim, eu sei que é um pouco repetitivo, né? A gente sempre fala isso nos podcasts, mas se você vende alguma coisa, cara, essa alguma coisa tem algo de educação. Verdade. Se você vende um bebedouro, cara, tem alguma coisa do bebedouro para você ensinar. Como é o filtro, como é a água, por que que é bom gelado, enfim, de quanto em quanto tempo tem que trocar o refil. Porque as empresas, que é o que a Clara está trazendo, as empresas que vendem alguma coisa, tem, acabou a era de você só vender. Você tem que ensinar, você tem que educar, você tem que criar a sua base. A caneta Bic tem que gerar conteúdo. É, eu sigo, por exemplo, a Supergas Brás. Cara, a Supergas Brás gera conteúdo.
Sabe o que que a Supergás Brás ensina? A Supergás Brás é uma empresa que fornece botijão de gás, né? Gás. É uma empresa de energia. Ela ensina a receita. Por quê? Porque o core business dela é vender gás para a pessoa cozinhar. Interessante, né? Ela não vai ensinar sobre o gás, sabe? Ela não vai ensinar sobre o GLP. Ela não vai ensinar, talvez, para a audiência o risco. Pode até fazer um post disso, né? Mitos e verdades sobre o botijão dentro da cozinha. Pode até ter, legal. Mas concorda que é um post que vai durar ali. Você só precisa fazer ele uma vez, né? Fez uma vez, pode até repostar ele depois de um ano. Mas o conteúdo mesmo da Supergasbras, eu estou trazendo um exemplo da empresa, inclusive falando o nome aqui da empresa, porque é bem legal e é livre, ela posta no Instagram dela, então posso falar que é só ir Tá lá e. falando bem, né? Tô falando bem, é público, né? É só ir lá no Instagram e você vai ver. O que que ela ensina? Ela gera conteúdo, cria conteúdo vinculado ao negócio dela. O que que eu entrego? Qual é a solução dela? A solução dela é energia para a pessoa cozinhar, majoritariamente. Então ela gera conteúdo para que a pessoa use o produto dela. Então ela ensina receita e envolve também blogueiros e tal, mas tudo vinculado ali à receita, à cozinha, ao dia a dia. Ela faz um post, sei lá, pessoal, final de semana, família reunida em volta de uma mesa super bem feita. Por quê? Porque foi feito com gás da Supergás Brás. Então assim, E ela fala com o público que ela e quer, ela fala com o né? É público que muito ela quer. legal. Então assim, percebe isso? Se você não gerar conteúdo, bicho, quem é que vai comprar de você? E pode ser qualquer coisa, né? Eu dei um exemplo aqui mega difícil. Pô, gás. Talvez o teu produto seja mais fácil gerar conteúdo do que a própria Supergás Brás. Verdade, verdade. Eu digo que eu sou um lead, ao mesmo tempo que eu sou fácil, mas eu sou uma pessoa exigente no sentido assim, por exemplo, eu tô buscando alguma coisa da área de estética ou da área de mais estética. Olha, eu olho muita coisa. Eu olho o currículo, eu olho se aquela pessoa se atualiza. Então, assim, eu não sou uma pessoa que chora preço. Se ela me falar que é aquele valor, isso eu vou questionar. Mas, é, Erradamente, inclusive. Eu tô brincando. exatamente. Mas eu sou uma pessoa que realmente eu olho tudo. Porque eu quero saber, imagina, um procedimento estético. Eu quero saber se aquele profissional ele se atualiza, se realmente quantas pessoas ele está atendendo, qual é o resultado que ele está tendo. Imagina, eu vou fazer alguma coisa, né, em mim enfim, para ter algum problema. Pô, e tem outro tipo de usuário, não, que eles estão preocupados mais com, eu quero realmente preço, quantas vezes eu vou pagar e tá tudo bem, tá? Então é isso. Então também entender o teu lead, entender o teu usuário é muito importante. Eu acho que realmente, se eu tô querendo vender para uma pessoa um pouco mais exigente, talvez eu tenha que ir por esse caminho aqui de conteúdo. Enfim, é um mar ali de soluções em relação a conteúdo. Mas o que a gente acredita tem que começar, tem que ter, e começar, né, Alex? Eu acho que a gente aqui mesmo, a gente é um grande exemplo, a gente meteu as caras mesmo para começar a produzir conteúdo, sempre estamos ajustando a rota, sempre estamos ajustando a rota, e é isso, a gente tem que saber jogar o jogo ali da nossa audiência. Boa. E não fugindo, né, do que o Alex me perguntou, tá, Clara, mas e aí? Você tá falando, né, de tráfego estratégico, tráfego de faturamento, tráfego de resultado. E aí, qual é a solução, né? Talvez você esteja esperando aqui como é que é? Uma Uma análise, solução mágica. uma solução mágica, uma Eu análise gostaria de uma SWOT, solução mágica agora. como é que é? Um dado do gerenciador que vai mudar a sua vida. Mas assim, aqui a gente está falando com empresários e assim como a gente faz isso aqui dentro da empresa, eu acho que é isso que está funcionando, tá? A gente está trazendo realmente coisas que estão funcionando que a gente quer que você aplique aí, tá? Então, acho que a primeira coisa, eu acho que escolha parcerias a longo prazo. O Alex, ele tem muitos exemplos que ele trabalha com muita empresa B2B. Você tem, né, casamentos a longo prazo aí, né, Alex? Uhum. Graças a Deus, né? Então, acho que na hora de você contratar a tua empresa de marketing, a tua agência de tráfego pago, enfim, procure parceiros que vocês se conectem, que realmente pensam no seu negócio. Por quê? Porque hoje eu não acredito mais em resultados do dia para noite, tá? Claro,
sim, gente, a gente tem aqui clientes que a gente conseguiu resultados no primeiro mês, mas a gente está num jogo diferente. Lembra que eu falei com vocês no começo, né? As coisas estão mudando. Então, realmente, eu acredito numa criação de base, numa lista. Então, para você fazer tudo isso, você precisa ali de parceiros de longo prazo. Parceiros que hoje, por exemplo, aqui dentro da Converge, o que a gente faz? Eu brigo com meus clientes. Cara, a gente tem que ter minimamente uma reunião mensal. Por quê? Ajuste de rota. A gente está passando agora a gente está no mês de agosto, né? Por uma sazonalidade em alguns nichos, né? É um mês um pouquinho ruim para alguns, bons para outros. E aí, se você não se reúne com o teu time de marketing? Tem muitas pessoas que às vezes chegam para mim, Clara, mas poxa, eu já tive assim clientes que entraram no primeiro, mas poxa, mas 15 dias, mas eu não tô tendo resultado. Pô, mas você fez o criativo que eu pedi? Você fez aqui o nosso plano de ação? Não adianta você querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Enfim, então é isso. Eu acho que tenham empresas que vocês se conectem, que vocês criem uma parceria a longo prazo, onde você pare, Alex, e tipo, vamos ajustar a rota, vamos analisar, porque é isso que vai fazer a diferença. A análise dos teus dados. Mas o que que a gente fez ano passado? Ano passado a gente fez isso, pô, deu certo, deu. Vamos fazer de novo? Não, vamos mudar? Então é isso. Quem tá olhando isso para você? Isso é importante. E outra, Clara, cara, eu agora olhando pelo aspecto do comprador, né? Eu gostaria muito de ter. A gente contrata muitos serviços, né? Como uma empresa, eventualmente a gente vai precisar de parceiros e fornecedores. Eu gostaria muito de ter parceiros que tivessem a postura que a gente tem, por exemplo, nas empresas, de se colocar como Sim. parte do time da empresa. Isso eu acho que é um dos valores que a gente tem. É unânime nas empresas que a gente atende. Cara, até quando eu falo nosso negócio, o nosso produto, o nosso time, a nossa empresa. E não é só uma fala, né? É algo sentido, algo vivido. Que é, inclusive, um feedback que a gente recebe com muita recorrência. Não, parece que você faz parte do time, parece que você sempre esteve aqui, parece que tal. E é uma verdade, é algo que eu não consigo tirar. E eu gostaria muito que houvessem outras empresas, certamente existem, é óbvio que existe, mas eu gostaria de encontrar essas empresas para serem os meus fornecedores. E eu provavelmente eu não largaria esse fornecedor nunca. Porque se tem um Exatamente. fornecedor, não importa o que está vendendo para mim, e a gente consome produto e serviço, mas que tivesse um olhar de realmente sentar na mesa, na cadeira das nossas necessidades e ver o que a Converge Ads precisa de verdade, não é só ter um contrato mensal para receber, não. Ou o que de verdade a Nortecom precisa para crescer, escalar ou executar o que precisa ser executado. Cara, e vou te falar, é difícil. Se você for essa empresa, é, você está sendo buscado, porque. E as empresas que não veem valor nisso, ó, esquece, porque se você não vê um valor num parceiro que tem esse comportamento, desculpa, mas você está perdendo ali um diamante. E certamente esse diamante ele vai ser encontrado em outro momento por outra empresa. Então, assim, é isso. Esse é o cenário atual para ambos os lados, né? Para quem está contratando e para quem está fornecendo. É uma oportunidade para quem oferece serviço, como para nós sempre será uma oportunidade, porque isso está no nosso DNA, e é uma oportunidade para quem compra esse serviço, porque poucas empresas têm esse tipo de comportamento. Sim, e só fazendo uma junção, o que faz, né? Eu já fiz um levantamento que faz hoje uma empresa ficar com o fornecedor, né? Então são três pilares. Primeiro, é resultado. Realmente, se você não estiver dando resultado, pouco provável que a empresa vai ficar com você, né? Com a gente aqui, né? O segundo, não sei se a Alex sabia disso, mas é o atendimento. Cara, realmente o atendimento faz ali toda a diferença. Você tá presente, você tá, enfim. E a pessoa entendendo o negócio. São realmente esses três pilares são fundamentais. Então a gente fica pensando assim, não tem jeito. O primeiro sempre vai ser resultado. Isso eu não tenho como. Você pode até ser
a melhor empresa do mundo, mas se você não estiver dando resultado, a pessoa não vai ficar com você. Eu acho que é isso. Acho que na hora de uma análise a gente tem que pensar nisso. Então, a primeira solução é tenha parceiros de longo prazo. Então, faça reunião, veja se os valores daquela empresa, por exemplo, um dos pilares da Converge e da própria Nortecom é o pertencimento, porque é uma característica nossa. A gente tem essa característica de vestir a empresa, e é interessante porque todas as soluções das nossas empresas hoje, a gente faz isso, o Alex lá na parte da educação, quando vai dar uma palestra, eu na hora que estou prestando um serviço, então é uma característica. Então, acho que fazer essa conexão é muito importante. Tá, a segunda é fazer com que o seu time de marketing respire vendas. Isso é legal, hein? E Alex, Alex adora, Alex faz até assim, ó. E por que eu tô te falando isso? Porque hoje, o que acontece? Quando eu entro num projeto, muitas vezes tem um time já de marketing. Vamos lá, como é que... Geralmente, os meus projetos são assim, né? Tem o time de marketing, a equipe que faz a produção do conteúdo, e aí o time do tráfego e o time de vendas. Geralmente, é essa composição, tá? E aí, o que acontece? Quando eu entro no projeto, às vezes até as pessoas... Eu sou um pouquinho odiada, mas o que acontece? Tá um falando A, um falando B e outro falando C. Aí tu fica, gente, o que tá acontecendo aqui, né? E aí, eu começo geralmente a unir esses pontos. E aí começa, né? Enfim. E aí, o que eu quero dizer é o seguinte: o time de marketing precisa entender que o que a gente está fazendo ali é vender. É realmente vender. E eu escutei esses dias, gente, e eu vou falar quem foi. Foi o Pedro Sobral. Né? O Pedro Sobral foi com quem eu aprendi toda a minha trajetória. Eu adoro ele. Realmente foi um grande professor na parte de tráfego pago. E ele falou assim: faça o seu time de marketing fazer um curso de vendas e faça o seu time de vendas fazer um curso de tráfego, tá? Por quê? Porque, gente, tem que um entender o outro, senão o negócio não anda. Então, é isso. Então, realmente, quando eu entro nos projetos, eu faço, gente, olha, a gente está aqui em um objetivo comum. Vamos lá, o criativo não tá. Vamos lá, eu recebi uma demanda do cliente, ó, claro, esse criativo aqui não tá performando e tudo mais. Gente, eu vou muitas vezes pro time de conteúdo. Gente, o que vocês acham que a gente pode fazer? Porque tá acontecendo isso, isso, isso. Por exemplo, vendas chega com uma demanda assim, Alex. Pô, gente, olha só, tem muita gente aqui questionando a gente que tá achando o valor do serviço caro. Aí eu chego pro pessoal do conteúdo, gente, o que vocês acham que a gente pode fazer para tentar demonstrar mais valor no nosso produto? Gente, no tráfego pago eu não vou conseguir fazer milagre. O tráfego pago ele é meio de campo. Ele pega o conteúdo e vai distribuindo. Então, imagina, vou botar a segmentação, nem vou entrar nesse mérito, vou botar a segmentação para que pessoas que compram, que têm mais dinheiro. Gente, pelo amor de Deus, você acredita ainda nisso que os gestores de tráfego falam? Eu falei, Alex, não vou entrar nesse mérito que hoje. fizeram viagem no último ano. Gente, desculpa. Mas assim, calma, esse aí vai ser um tema próximo do podcast, que é segmentação dentro do Facebook Ads. Tinha que botar assim, pegadinhas que gestores de tráfego falam para você e que não trazem resultado. Que o público de... Quem tem iPhone. Quem tem iPhone compra. Tá, mas vamos lá. Então é isso. Então, Então vamos lá. É você pegar, escutar vendas. Então vamos lá. Eu sou do time de tráfego, gente. É você escutar vendas. Vendas veio com uma queixa. Por que ele não vendeu? E aí eu vou com uma outra fala aqui. O que vendas... O que vendas tem que... Se ele não vender, no mínimo ele tem que vir com feedback para mim. Tá? Então essa é uma outra frase, né? Se vendas não vendeu, no mínimo ele tem que vir com feedback para mim por que ele não vendeu. E aí, beleza. Então vamos lá. Vendas fez o trabalho de casa dele. Olha, eu não vendi. Tá, mas por que eu não vendi? Olha, eu não vendi por causa disso, disso, disso. Cara, o time de tráfego de conteúdo tem que se virar nos 30 ali para poder ajustar. Tá? E aí tem a parte ali, questão aí um pouco mais técnica, não comprou por causa do forma de pagamento, aí é outra coisa. Mas se for relacionado a marketing, a tráfego, cara, a gente tem que se movimentar ali para trazer isso, tá? Então é isso, o segundo. E o terceiro que aí tá junto com esse segundo, mas é fazer com que o time de marketing, na verdade, ele também entenda do seu negócio. Que muitas vezes o time de marketing, ele entende muito de produto.
mas entender como um negócio como um todo. Lembra que eu falei? Tem empresas que muitas vezes nós entramos, que é o caso da Nortecom, o processo de venda dela é muito grande. A pessoa demora mais tempo para vender. Então o time de. E, gente, aí eu tô falando marketing, para ficar mais claro. Quando eu falo time de marketing, eu tô envolvendo o tráfego, tá? E o pessoal do marketing. Então, Conteúdo, todo mundo, né? e aí quando eu falo também marketing, estou envolvendo o tráfego, né? O time de tráfego precisa entender do teu negócio. Precisa entender que o teu produto tem um ticket mais caro. Ah, não, o teu produto, como eu dei o exemplo, é um ticket mais barato, é uma outra pegada. Enfim. Então, eu acho que esses 3 pontos, Alex, são fundamentais. Quando a gente está começando, né? Está começando o murmurinho na internet. Eu acho que eu vou fazer um tema do podcast só de murmurinhos da internet. Tá começando um murmurinho na internet que é tráfego pago estratégico. Então, o que é o tráfego pago estratégico? Então, é o que eu e a Alex a gente traz aqui, que é o que a gente aplica nos clientes, o que a gente acredita, e quando começou a mudança, a gente pegou e mudou, que é conteúdo, vendas e estarem ali muito presente do tráfego. Audiência, né? Conteúdo, marketing, vendas, né? Então, Exatamente. tráfego estratégico, ele une esses 3 pilares. Conteúdo, se você não tem conteúdo, não adianta você investir em tráfego. Você vai investir, vai pegar só ali uma demanda reprimida, depois não performa. Tem que gerar conteúdo, tem que gerar valor, né? Se a pessoa troca conteúdo por valor, talvez fique mais fácil para as empresas que estão nos ouvindo pensar. E se você é empresário e não tem a mentalidade assim, não, mas o meu produto se vende sozinho. Esquece, você tá aí fadado a passar sufoco daqui para frente. Tem que gerar valor, tem que ensinar, tem que educar, tem que entregar o efeito queijo de feira. Como é que é feito na feira? O feirante, ele dá um pedacinho da fruta para você. O feirante, ele dá um pedacinho do queijo para você. Se você gostar do pedacinho, você leva a peça. Então, como é que você vai gerar mais vendas, mais resultados, mais audiência, mais engajamento, mais fidelização, se você não quer dar um pedacinho do queijo? Então, você tem que gerar conteúdo, você tem que gerar valor. Beleza, conteúdo. Aí você vem com tráfego para amplificar esse conteúdo. Ao invés de aparecer só para 100, você vai mostrar para 100 mil. Quando você mostra para 100 mil, que é o trabalho do tráfego, começa a gerar demanda. Quem recebe essa demanda? Seu time comercial. Quem marca gol? Seu time comercial. Mas se o seu time comercial só vê o recorte dele, não entende como é que funciona o processo do marketing, não entende, não vê como funciona o processo da geração de conteúdo, ele vai ser o famoso tirador de pedido. E ele só vai receber demanda e tirar pedido, mas não vai também concretizar todo aquele valor que foi gerado na geração de conteúdo, não vai agregar valor àquele lead que veio pelo tráfego e vai performar muito menos. Então, assim, é um ciclo, é um 360. Acho genial time de vendas estudar um pouco de marketing e tráfego, time de marketing e tráfego estudar um pouco de vendas e os dois se conversarem, o time de conteúdo integrar tudo isso com a estratégia da empresa. Aí você vai me perguntar assim, claro, Alex, poxa, mas isso é complexo. Pois é, o mundo mudou bem na sua vez. Então, assim, é o que é. Esse é o jogo atual, é o jogo que a gente tem que jogar. E quem aguentar por mais tempo esse novo jogo vai ficar no mercado. Quem não aguentar, infelizmente, vai ter que mudar de negócio ou mudar de região, né? Exatamente. Vamos indo para o final aqui do podcast. Eu queria dar uma dica extra, não. Na verdade, eu tenho recebido alguns comentários lá no Instagram e aí me pediram a minha opinião e aí eu queria aproveitar esse podcast Que para dar. lia, Hã? que lia. Que ele... Não, tu lembra de uma pessoa aqui. Eu queria, né? Eu quero. Que assim, duas provocações, na verdade. E eu queria dar aqui a sugestão. Que a primeira que eu acho ali do futuro do tráfego, que vai acabar, não vai acabar. Tá começando. Vamos lá, próximo murmurinho, né? Tá começando o tráfego pago vai acabar? Claro. O gestor de tráfego, pô, todo mundo hoje. Dentro do Facebook, do Google, tá começando muito a ver as inteligências ali dentro, onde a própria campanha já faz tudo sozinho, otimiza e tudo mais. Então, eu vou dar a minha opinião.
o que que eu acho, Alex? Eu acho que assim, as IAs, que tá todo mundo falando de IA, né? Eu adoro que a pessoa, não, mas a IA vai dominar o mundo. Tá, gente, tá bom, todo mundo já sabe. E aí, né? Mas assim, o que que eu acho, tá? Eu acho que a IA, daqui a pouco eu acho que vai ter ads, tá? Dentro das IAs. É uma coisa que eu fiquei pensando. Eu falei, cara, a gente faz tudo dentro da IA, a IA tá ajudando muito. Vai ter com certeza ali pra gente fazer anúncio ali dentro, tá? Então Totalmente. Imagina, navegando no chat GPT, aparece um banner. Deve exatamente, ser isso mesmo. tá? Então eu acredito nisso. E o segundo, se a profissão de tráfego pago vai acabar, né? Eu acho que não, porque cada dia que passa, onde você vai colocar a publicidade da sua empresa? Cara, é na internet. Então, só que qual é a diferença? É exatamente o tema do podcast. Só que hoje precisa de gestores de tráfego mais estratégicos, mais com um olhar diferente. Hoje, realmente, eu acredito que as ferramentas que dominam é o Facebook, o Meta Ads e o Google Ads, e as outras estão crescendo cada vez mais. Assim, realmente o celular, a internet veio para ficar, não vejo outro caminho, tá? Então, por isso que eu não acredito que seja algo que vai acabar na sua empresa. E como o Alex muito fala, eu acho que a parte de marketing e a parte de vendas são grandes braços dentro das empresas. Vai crescer muito. Vai crescer muito. Bom, estão fechando aqui o podcast do Murmurim. Tô brincando. Estão fechando aqui mais um episódio do podcast MVL. Se você quer um time dentro da sua empresa sem precisar contratar mais um colaborador, talvez a Converja Ads possa te ajudar. Aciona a gente aqui, chama a Clara no chat ou clica no botão na descrição, no link aqui na descrição desse vídeo, que provavelmente você vai encontrar um parceiro aí para o seu negócio para fazer as suas vendas crescerem, estruturando o marketing, vendas e liderança. Muito obrigada, até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.